Meu nome é Altaci José de Lima Neto, sou estudante do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Roraima, no turno noturno. E hoje, juntamente com os meus outros colegas, Mael Monsores e o João Victor, nós vamos apresentar um trabalho na matéria de Sistemas Operacionais sobre arquitetura de sistemas operacionais. Bom, para começar, vamos começar abordando sobre máquinas de nível, desde o início. Vamos falar sobre hardware, microprogramação, programação assembly, sistemas operacionais, aplicativos, digamos assim, e de como é feita essa interação com o usuário. Desse slide em específico, a gente trouxe uma imagem de uma pirâmide, vai desde a base, digamos assim, no qual também está presente no livro, digamos que inicia com hardware e computador, depois vai um pouco mais para cima, sistemas operacionais, utilitários, programas e aplicativos, no qual já interfere diretamente ali com a parte, diretamente com o usuário. Nesses casos, podemos definir, por exemplo, o hardware como a camada física do computador e da máquina, sobre, digamos assim, processador, memória RAM, e circuitos eletrônicos que executam as instruções em binário também e as ordens que vão ser dadas para o computador. Logo depois nós temos a microprogramação, que fica responsável por interpretar instruções complexas do hardware, como por exemplo operações aritméticas. Logo depois nós temos a programação assembly, que é a parte responsável, digamos, por traduzir os comandos legíveis para códigos de máquina, por exemplo. Então essa parte vai interagir diretamente com o hardware e vai converter as nossas interações, que são legíveis para a gente, digamos assim, pelo menos com certa dificuldade, mas legíveis para a gente, diretamente para código de máquina. Bom, logo depois nós temos o sistema operacional, SO, que tem como função, digamos, a gerência, fazer o gerenciamento da CPU, da memória e dos arquivos. E fornecer também system calls para os aplicativos. Por exemplo, quando um programa abre um arquivo, o sistema operacional coordena o acesso ao disco. Justamente porque o sistema operacional ele tem uma maior permissão, uma permissão mais ampla para gerenciar os arquivos ali e interagir diretamente com o hardware. Então o sistema operacional fica literalmente responsável por essa função e também por gerência de GPU, CPU e memória. Agora falando um pouco sobre aplicativos, são programas, digamos, que o usuário executa. Podendo ser, por exemplo, navegador, editor de texto. Bom, e na parte final, na parte mais superior dessa pirâmide, temos justamente o usuário final, que é justamente a parte que vai interagir com os aplicativos e não necessariamente o usuário tem que entender, digamos assim, as camadas mais inferiores dessa pirâmide. Avançando um pouco mais no slide, nós vamos falar agora sobre o kernel. O kernel é basicamente o núcleo do sistema operacional. Ele é responsável por funções críticas, como o escalonamento de processos, tratamento de interrupções e gerenciamento de recursos, bem como fornecer as chamadas de sistema, o system call, que permite a comunicação entre o software e o hardware. Na imagem que apresentamos nesse slide, é justamente uma imagem que demonstra como é feita essa interação. Primeiro temos o system call, e quando há uma chamada, ele vai interagir diretamente com o kernel, indo para o próximo passo, no caso, passo para o passo 2, e o kernel vai fazer o gerenciamento dessa chamada e vai repassar essa chamada justamente para o hardware. Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre gerência de recursos. O sistema operacional, por exemplo, atua como um administrador eficiente, gerenciando 4 recursos críticos, nos quais nós trouxemos nesse slide. O processador, que distribui o tempo de CPU entre os processos em execução. A memória, que aloca e libera espaço para programas e dados. Sistemas de arquivos, que organiza e gerencia o armazenamento de informações. E o dispositivo de entrada e saída, ES, que controla o acesso a periféricos como teclados, mouses e impressoras. Essa gerência é fundamental para garantir o desempenho, estabilidade e segurança no uso do computador. Agora aqui quem fala é a Mayla, e agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os modos de acesso, sobre como funciona a ativação do sistema e a linguagem dos SOs. Você sabia que o sistema operacional do seu computador trabalha em 2 modos de acesso diferentes? Agora vamos falar sobre o modo usuário e o modo kernel, 2 partes fundamentais para o funcionamento seguro e eficiente do seu computador.
Primeiro, o modo usuário. Esse é o modo onde os programas comuns são executados, como o navegador, o editor de texto ou até mesmo o jogo. No modo usuário, os programas têm acesso limitado ao hardware, ou seja, às instruções não privilegiadas. Isso serve para proteger o sistema. Se um programa travar, o sistema inteiro não para. Você já parou para pensar o que acontece quando a gente liga o computador? Agora vamos entender os 3 estágios da ativação do sistema operacional. Tudo começa com o ligamento. Quando você aperta o botão de ligar, a energia é enviada aos componentes do computador. Porém, o sistema operacional ainda não está em funcionamento. Ele está guardado lá na memória secundária, que pode ser um HD ou SSD. No segundo estágio, temos a inicialização. Aqui, o sistema operacional é carregado da memória secundária para a memória principal, a famosa RAM. A RAM é mais rápida e permite que o sistema funcione com agilidade. Agora sim, o sistema operacional começa a se preparar para funcionar. Por fim, temos a execução. Tudo começa com a memória ROM, que é uma memória permanente. Ela contém um pequeno programa chamado bootloader. Esse carinha tem a missão de verificar se está tudo conectado direitinho e depois inicializar o processador para carregar o sistema operacional. É como se a ROM desse o primeiro empurrão, sabe? Dizendo, ok, tudo certo por aqui, vamos rodar o sistema. E é assim que tudo começa quando você liga o computador. 3 estágios simples, mas super importantes. Agora vamos explorar as linguagens usadas por trás do sistema que comanda todo o seu computador. Vamos começar com Assembler. Essa é uma linguagem de baixo nível, que conversa quase direto com o processador. Ela é usada em partes muito específicas do sistema operacional. Por quê? Porque ela permite controle total sobre o hardware. Quer programar uma rotina de interrupção ou manipular registradores da CPU? Aí entra Assembler. Mas e a maior parte do sistema operacional, como o famoso kernel? Aí quem domina são as linguagens C e C++. A linguagem C é muito usada por ser leve, rápida e próxima do hardware, sem deixar de ser estruturada. Já o C++ entra quando o sistema precisa de mais complexidade, como orientação a objetos e bibliotecas mais robustas. E aí está, o sistema operacional mistura o poder da Assembly com a flexibilidade do C e C++, cada uma no seu lugar, garantindo um desempenho e controle total. Olá, meu nome é João Victor. E antes de qualquer coisa, vamos pensar. O que seria um computador sem alguém para comandar tudo? Imagina uma fábrica com um monte de máquinas, mas sem gerente. Nada ia funcionar direito. É aí que entra o kernel, que é basicamente o cérebro do sistema operacional. Ele que comanda tudo o que acontece entre o software e o hardware. E além de entender o papel do kernel, também é importante saber como o sistema operacional é construído. E é isso que chamamos de arquitetura do sistema. Iniciando com a arquitetura monolítica, nesse tipo os componentes do sistema são compilados em módulos separados, mas depois são linkados em um único programa executável. O kernel atua completamente no modo kernel, sem separação de espaço com os drivers e outros serviços. Isso garante alto desempenho e uma integração muito otimizada. Porém, qualquer problema em um módulo pode afetar o sistema por inteiro. Podemos então imaginar uma empresa onde todos os funcionários trabalham na mesma sala, sem divisórias, mas se um errar pode atrapalhar todo mundo. É rápido e integrado, mas bastante arriscado. Uma característica marcante é que esse tipo de sistema possui um alto desempenho, mais difícil de manter e mais vulnerável a falhas e problemas de segurança. Em seguida, nós temos a arquitetura microkernel ou arquitetura micronúcleo. Nessa arquitetura, apenas as funções mais básicas, como gerenciamento de memória, processos e comunicação entre processos, rodam dentro do kernel. Todo o resto, como drivers, sistemas de arquivos, rodam fora do modo kernel como processo de usuário. Ao contrário do que temos na arquitetura monolítica, isso melhora a segurança e a estabilidade, pois uma falha no serviço não afeta diretamente o kernel. Podemos fazer uma analogia com uma empresa onde os departamentos ficam separados em salas e se comunicam através de interfone. É mais organizado e mais seguro, mas pode ser um pouco mais lento. Por fim, o que mais marca nesse tipo de sistema é a alta segurança e modularidade, com o custo de uma comunicação mais lenta entre partes. A terceira arquitetura é a arquitetura em camadas, que segue um modelo hierárquico. Aqui o sistema é construído por níveis. Cada camada depende da anterior e serve à próxima. Podemos pensar, então, em uma empresa com uma estrutura organizacional bem definida,
Um estagiário fala com o analista, que responde ao coordenador, esse responde ao gerente e assim por diante. Isso traz uma organização clara e facilita bastante a manutenção e o desenvolvimento, porque cada camada tem funções bem delimitadas. No entanto, esse caminho em cadeia entre camadas pode deixar o sistema ainda mais lento, já que uma simples solicitação pode passar por diversos níveis antes de ser resolvida. E por último, nós temos a arquitetura de máquina virtual. Ela funciona como um prédio com várias empresas independentes. Cada sistema opera como se fosse um computador próprio, isolado dos demais, mas todos compartilham o mesmo hardware, gerenciado por um supervisor. Entre as vantagens estão a portabilidade, a segurança e a compatibilidade, já que diferentes sistemas operacionais podem rodar juntos. Por outro lado, ela exige mais recursos do hardware e traz maior complexidade de gerenciamento, já que cada máquina virtual precisa ser mantida individualmente. Além disso, ela também é ideal para servidores, testes e ambientes que exigem isolamento entre sistemas. A seguir, vamos fazer a demonstração de algumas chamadas de sistema. Olá, aqui quem fala é o João Vitor novamente. Agora estamos no navegador em um compilador online, onde iremos simular aquilo que nós aprendemos durante a aula. Nós estamos aqui com duas chamadas de sistemas, aqui na pasta main.c. A gente tem uma chamada de sistema que primeiro gerará um arquivo chamado saída.txt e escreverá nele Olá Mundo. No final, ele vai printar na tela o conteúdo do arquivo e além disso, ele vai ler o documento novamente e vai printar na tela Olá Mundo também, para indicar que esse conteúdo foi escrito nesse arquivo de texto. Aqui na pasta syscall2.txt, nós temos o segundo comando que iremos realizar, a segunda chamada de sistema. Ela fará o seguinte: ela lerá o arquivo que foi gerado no código anterior, que é o texto saída.txt, irá ler ele e após isso irá apagar todo esse conteúdo e salvar. Além disso, vai printar na tela também que o arquivo está vazio, no caso não tem mais nada dentro do arquivo. Iremos aqui simular o primeiro. E como nós podemos ver, aqui no console nós temos o conteúdo do arquivo, Olá Mundo. E a gente vê aqui no arquivo saída.txt que foi gerado quando a gente rodou o código, também nós tivemos aqui a frase Olá Mundo dentro desse texto. Após isso a gente vai dar um Ctrl C aqui neste arquivo da segunda chamada de sistema e iremos colar aqui na main, na pasta principal. Agora nós iremos rodar esse código novamente. E como é possível ver, foi o arquivo que anteriormente estava escrito Olá Mundo, agora não tem escrito nada e foi printado aqui na tela, o arquivo está vazio. Essas foram as chamadas de sistemas que nós produzimos, simulando aqui no compilador online GDB. E assim chegamos ao fim do nosso trabalho. Obrigada pela atenção.